Capítulo 24. O príncipe Raj encoçou o queixo na mesa e bateu os dedos num ritmo constante. Terras agrícolas suficientes para uma aldeia? Ferramentas, equipamentos agrícolas, consultas sobre arquitetos e construtores? Consultas sobre compras de escravos de comestrans? Bem, esses são desenvolvimentos interessantes, não são? Meu príncipe, disse Sobela enquanto terminavam de ouvir os relatos daqueles que observavam os escravos de Nua, seus movimentos e indagações sobre Pazem. Acredito que temos que aceitar o fato de que ela pretende ficar. Ela não é viajante, está planejando com antecedência. Ela terá seus próprios súditos, talvez não muitos, mas se investir em seus projetos, poderá ter uma cidade em breve. E se ela comprou as terras de você, isso significa que estará sob seu comando. Só temos duas opções quando isso começar. Ai, sim, disse o ministro Barson, acariciando sua barba rala. Podemos conceder-lhe a nobreza para que ela tenha o status adequado, dar-lhe uma das propriedades vazias e mantê-la ligada à Pazem. Ou podemos matá-la antes que ela se torne um problema, disse o general Leama, cruzando os braços estoicamente à frente do corpo. Ela é estrangeira, não se pode confiar em uma estrangeira, apesar da companhia presente, Lady Sobela, ele disse diplomaticamente e inclinou a cabeça com uma reverência sincera e reverente. Ela sorriu docemente e retribuiu o aceno, deixando sua mão esfregar a coxa do príncipe sob a mesa. Bem, meu príncipe, começou o ministro do Comércio Umin, se ela vai ficar aqui, acredito que devemos usá-la para fomentar boas relações com seu lugar de origem. Algum pequeno comércio sempre fluiu entre nossos povos, mesmo que seja feito por muitas mãos, e se as relações forem boas, se o pior acontecer, então você. Umin parou de falar e olhou para baixo, subitamente envergonhado enquanto a mesa o encarava, exceto pelos olhos do príncipe. O príncipe Rajen concluiu a declaração: não precisarei acabar como o príncipe Sado, esperando ser despachado para ser devorado pelo deus imperador dos Tlaumocas. Ele não mediu palavras nem demonstrou qualquer emoção. Seus lábios estavam apenas franzidos e seu olhar brevemente fixou-se na mesa. Eu sei o quão rápido tudo isso pode acabar, velho. Ele ergueu os olhos e olhou ao redor da sala. Pare de encará-lo. Um homem cujo amor por seu príncipe o permite ousar palavras vergonhosas, deve ser estimado. Umin deu um sorriso fraco e grato que vacilou em seu rosto antes de desaparecer. Eu não gosto disso mais do que vocês, mas depois, bem, ele era meu amigo. Não apenas meu príncipe, ele era de todos nós, nosso camarada. Qualquer coisa que pelo menos garanta a sobrevivência do filho dele, acho que vale a pena. Umin, se existe alguém mais leal ao seu senhor neste mundo do que você, eu nunca o conheci, Rajen disse com uma voz cheia de emoção. Mas eu não vou fugir. O príncipe Sado pode ter sido um tolo teimoso que não ouvia bons conselhos e se achava invencível, mas ele vai morrer como um príncipe deveria. Se não em batalha, ele vai morrer salvando alguns de seus. Não se esqueça, o governante Tlaumo entregou 100 vidas de Comestran para tê-lo como tributo, e ele se ofereceu, ele morrerá bravamente. Se Pazem cair, eu vou junto. Um príncipe que abandona a cidade dele não é um príncipe. O pronunciamento severo, proferido com férrea resolução, trouxe silêncio à mesa e quietude à mão errante de Sobela, cuja respiração ficou presa no peito diante da mera possibilidade. Então o momento passou e o príncipe continuou: ainda assim, há mérito nas sugestões. Fique de olho nas escravas dela e veja o que elas estão fazendo. E peça para alguém se aproximar delas discretamente, veja se podem ser subornadas, ameaçadas ou se querem ser compradas, agentes diferentes para cada um, para que pareça haver interesses diferentes em jogo. Dá para saber muito sobre alguém pela forma como seus escravos reagem quando se fala neles. Agora, próximo item: saneamento para os distritos inferiores, não é? Tão estranho, pensou Kaiji enquanto verificava seu saquinho de pão. A cada refeição, coloco um pãozinho extra no dela. E mesmo assim meu estoque nunca parece ser o que deveria. Será que isso é alguma bênção dos céus? Será que eles ouvem minha tristeza e demonstram pena? Perguntou-se enquanto colocava outro pãozinho no saquinho de Prisceles, quando a mulher estava de costas. Um momento depois, Prisceles se despiu e se jogou na tina. O sol já estava se pondo lá fora.
mas as velas acesas manteriam o quarto com um brilho alaranjado bom o suficiente para a visão humana de Priceles compensar. Priceles sentou-se na tina enquanto Kaiji lavava delicadamente sua pele, e novamente se viu fazendo o que fizera da primeira vez: 1, 2, 3, 4. Ela contou as marcas nas costas de Priceles, não em voz alta, mas silenciosamente para si mesma. Desta vez, ao terminar de contar, deixou a escova cair na água e pressionou a pele roxa noturna de sua testa contra a parte superior das costas de Priceles, apoiando-a logo abaixo da base do pescoço, e deixou as mãos caírem sobre a pele ao lado. Kaiji, o quê? Priceles começou a perguntar, apenas para sentir a cabeça de Kaiji balançando de um lado para o outro como se ela estivesse dizendo não. Eu odeio ela, Kaiji sussurrou. A senhora. Priceles sentiu os olhos se abrirem de medo. Nunca a deixe. Não, não, eu odeio ela, Lady Kaiji, eu odeio Lady Kaiji. Ela causou marcas de chicote na pele de outros, igualzinho às suas. Kaiji passou o dedo pelas marcas profundas no corpo de Priceles. Eu só queria dizer que estou feliz que ela morreu, só isso, Kaiji sussurrou e, com a mão trêmula, pegou a escova e voltou a lavar sua companheira. Lady Kaiji está morta, eu sou a escrava Kaiji, propriedade da capitã Ivenor. Kaiji repetiu para si mesma várias vezes até que sua mão se firmou e sua amiga ficou limpa. Sua vez, disse Priceles com sua voz baixa enquanto se levantava, pingando água novamente. Claro, disse Kaiji ansiosamente. Enquanto ela se despia, Priceles foi atrás dela e silenciosamente enfiou a mão no saco de pãezinhos, porque estes parecem não diminuir. Antes de cada refeição, coloca um pãozinho extra no saco dela, e mesmo assim eles não diminuem. Será que as estrelas finalmente estão ouvindo minhas preces? É isso? Elas só atendem orações quando são feitas para outra pessoa? Ela deixou cair o saco aberto quando ouviu as ondulações da água e começou a esfregar a pele perfeita e roxa escura do que, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, poderia ter sido a pele de sua senhora. Quando terminou, a elfa-demônio se levantou e foi até a janela, passou pelas bandejas de comida que fumegavam na mesa e olhou para a escuridão. Priceles olhou para a comida e lançou um olhar de lábios finos para sua única companheira. Kaiji tocou os chifres, constrangida, seus pensamentos eram apenas seus, por um longo tempo, ou assim parecia. Priceles observou sua companheira, sem piscar, se o reflexo no vidro falasse a verdade, e não se mexeu. Finalmente, ela se foi e apagou todas as velas, exceto a que estava ao lado da cama que compartilhavam. Quando a escuridão as escondeu, exceto pela luz da lua e um tênue brilho alaranjado atrás dela, ela se aproximou. Você está bem, Kaiji? Perguntou hesitante. Kaiji não respondeu, parecia que ela queria, com os lábios abrindo e fechando, mas nenhuma palavra se formou. Ela não voltou. Você está segura, nós estamos seguras, Priceles sussurrou, oferecendo um toque reconfortante nas costas de Kaiji. Você não está pensando em tentar escapar, está? Priceles perguntou hesitante, aproximando-se. Não estou. Kaiji finalmente respondeu em voz baixa. Eu só estava pensando. Ela colocou a mão no vidro e observou enquanto a chuva noturna começava a cair com força novamente. Sobre o quê? Priceles perguntou, indo até o lado direito de Kaiji e cruzando o olhar com ela. Você sabe o que são elfos-demônios? Kaiji perguntou, fazendo Priceles recuar, assustada com a pergunta inesperada. Não, quero dizer, você, mas não é isso que você quer dizer, certo? Ela coçou a cabeça enquanto tentava pensar em como responder, mas parou quando Kaiji riu. Não é isso que eu quero dizer, minha raça, nós não existimos naturalmente, a história conta que, há milhares de anos, um ser poderoso apareceu e, por razões agora perdidas na história, quis unir as duas raças. Talvez ele quisesse fortalecer os elfos, talvez quisesse enfraquecer os demônios, quem sabe? Quem se importa? Mas, quaisquer que sejam os motivos, ele capturou demônios e elfos, forçou-os a acasalar, de alguma forma, fez com que eles produzissem descendentes. Eventualmente, ele criou milhares de nós, dezenas de milhares de nós. Ela olhou para Priceles com um sorriso pálido. Você consegue adivinhar o que aconteceu então? Não. Priceles respondeu ansiosamente quando viu a tensão nos dedos de Kaiji no vidro.
É um tanto previsível, na verdade, os demônios, elfos e seus filhos se rebelaram e expulsaram ou mataram o responsável. Ninguém sabe ao certo, mas, independentemente do que tenha acontecido, no final, ele se foi. E quando ele se foi, os sobreviventes se voltaram uns contra os outros, ela bufou. Por um lado, parece estúpido. Eles tinham acabado de conquistar uma vitória e se libertado. Por que fazer isso? Por outro lado, bem, os elfos e demônios passaram a se odiar pelo que fizeram uns aos outros, e meu povo, descendente de ambos, não era bem-vindo por nenhum deles. Então, formamos nossas próprias cidades-estados, algumas tão a oeste quanto o moderno Império Devor. Por que você está trazendo isso à tona agora? Priseles ergueu a mão direita e, colocando-a na bochecha de Kaiji, desenhou o rosto da elfa demoníaca para que ela a encarasse. Meus ancestrais causaram mais mal uns aos outros lutando contra aquele que nos criou do que jamais suportaram sob seu comando, e eu estava pensando, por mais aterrorizante que a senhora seja quando parece à beira da raiva, por mais horrível que seu poder pareça, a vida não será tão ruim assim, só, talvez seguindo seu conselho, me convencendo a fazer tudo isso. Kaiji riu amargamente e se permitiu saborear o toque de Priseles quando ele se moveu para sua mão. Meu maior medo quando fui capturada era o que eu podia ouvir acontecendo com você na noite em que a senhora nos comprou, isso ou ser devorada pelos Tlaumo. Nunca me decidi. E quando ela me trouxe aqui, eu ainda me perguntava se ela poderia me chamar para a cama dela, mas agora sei que não vai, pelo menos disso, estamos seguras. Mas isso não é bom? Priseles perguntou com a testa franzida. Você não o queria? Kaiji balançou a cabeça. Não, claro que é bom. Mas me lembra da senhora Kaiji. Ela também nunca levou seus pertences para a cama. Você sabe por que a senhora Kaiji nunca fez isso? Priseles balançou a cabeça em silêncio. Kaiji ergueu o olhar com altivez e proferiu com voz imperiosa. Não se faz amor com pessoas socialmente inferiores. Ela cerrou os dentes. Para a senhora Kaiji, a sexualidade mais selvagem de Pazen era suja. E como escravas são ferramentas que funcionam, levar uma escrava para a cama era tão sujo quanto levar um martelo usado para aquele lugar, abaixo dela. Priseles olhou para baixo. Sim. Eu sou uma ferramenta, apenas uma ferramenta. Sua mão caiu lentamente, mas antes que ela pudesse recuar, Kaiji a agarrou novamente e a segurou firme. Não, você não é. Lady Kaiji pensava assim. Eu não. Você não é inferior a mim. Você não poderia ter um nome melhor. Sua companhia, seu companheirismo, seu conselho e apoio, você é Priseles, a inestimável. Nunca conheci alguém que personificasse tanto a plenitude de seu nome. Nossa Senhora foi sábia em escolher isso para você. Então, você ficou pensando o que esse tempo todo na janela? Perguntou Priseles, com os olhos arregalados, refletindo a lua que brilhava através de uma brecha nas nuvens enquanto a tempestade noturna avançava a poucos metros além do muro. Como, sou sortuda, uma sorte que não mereço, uma sorte que frequentemente me odeio por ter, uma sorte que desprezo pelo que custou a tantos outros, mas mesmo agora, preso numa coleira de bronze, caí de pé porque estou livre da dor que a senhora Kaiji achou que era certo infligir. Não foi isso que você disse que é a felicidade para um escravo, estar livre da dor? Priseles olhou para a chuva e ouviu por alguns instantes o som abafado do tamborilar e do trovão, antes de falar. Eu menti para você. O que, sobre o que você mentiu? Perguntou Kaiji, largando brevemente a carne que segurava nas mãos. Isso não é tudo para pessoas, ferramentas, como nós, podemos ter comida, ainda podemos ter abrigo quentinho em tempo tempestuoso, assim como temos agora, ainda podemos ser estimados por nossos donos. Já ouvi falar de donos que morreram protegendo seus escravos do mal, embora eu nunca tenha tido um assim, mas, mesmo assim, o fluxo de palavras parou, e ela mesma tocou o vidro. Mesmo assim, o quê? Kaiji perguntou, colocando a mão sobre a de Priseles. Priseles ergueu os olhos ligeiramente para fixar-se nos olhos sólidos como rubis da elfa demoníaca. Mesmo que não sejamos mais donas de nós mesmas, ainda podemos sentir coisas e possuir essas sensações, como o seu toque na minha mão, é quente, suave, reconfortante, eu amo a sensação. Quando você tocou minhas cicatrizes sem desprezo, eu me senti aceita, e mesmo que minha senhora, Nossa Senhora, seja dona dessas cicatrizes e deste corpo, ela não pode possuir como aquilo era meu.
E você me deu. Se. Kaiji começou a dizer, e Priscelis permaneceu em silêncio, seus gentis olhos castanhos inquisitivos, esperando que ela terminasse. Você está louca, Kaiji? Sim, está. Ela rapidamente mudou de ideia e disse: se estiver com fome ou cansada, não precisa ficar aqui comigo, vá para a cama ou coma, eu tenho que pensar. Kaiji sentiu uma onda de gratidão por sua pele mais escura não conseguir corar profundamente e por a visão humana não ser das melhores sob a luz fraca e distante das velas. Priscilla sorriu para ela. Tudo bem, vou comer e depois vou dormir, só não fique acordada até muito tarde, temos muito o que fazer amanhã. Tudo bem, você pode apagar a vela quando se deitar, eu não preciso dela, disse Kaiji, e voltou para sua vigília na janela. Quando Priscilla terminou sua refeição e se aninhou sob as cobertas pesadas, um estado que para ela parecia o próprio paraíso, ela adormeceu se perguntando: por que meus pãezinhos não diminuíram mais rápido? Dei outro para ela e ainda. E então o sono a reivindicou no momento em que ela viu Kaiji se aproximando da cama para se juntar a ela. Não a machuque, gritou a garota de cabelos brancos, aflita, enquanto Bracer agarrava sua irmã e a curvava sobre um tronco caído. O som de uma chorando e a outra pedindo misericórdia pela irmã significava que ele simplesmente não conseguia se conter, e terminou cedo. A que ele usou caiu na lama da manhã como um brinquedo descartado assim que terminou com ela. Misericórdia, significa que termino mais cedo. Bracer riu de sua sagacidade bruta e jogou um pedaço de pão para aquela que implorava por misericórdia pelo que ele estava usando. O pão caiu na lama, mas ela se apressou para pegá-lo e correu para a irmã, que jazia esfarelada, gemendo descontroladamente. Seus pequenos músculos se esforçaram para puxar a gêmea para o colo e, por algum milagre, conseguiram, e começaram a tentar alimentá-la, apesar das lágrimas. Apressem-se e montem o acampamento, vou dar a vocês 6 horas de sono, nada mais, e depois caminharemos mais 30 quilômetros, gritou Bracer, e seus bandidos correram freneticamente para obedecê-lo. Enquanto trabalhavam, Bracer começou a pensar em como chegar ao melhor ponto de emboscada possível. Como está a comida? Ele perguntou enquanto se sentava para trabalhar em sua espada. 3 dias, ele ouviu um de seus homens gritar de volta. Não é o suficiente, são 3 horas até a próxima vila. Ele coçou o queixo e refletiu sobre o assunto, batendo a espada enquanto o fazia. Certo, vamos fazer uma rápida operação de destruição e saque. Descansem agora, mas estamos chegando a uma vila, não precisamos de prisioneiros, não queremos sobreviventes. Isso mereceu uma aclamação áspera, e vendo que seus brinquedos tinham parado de chorar, que aquela que ele tinha terminado estava reduzida a uma espécie de respiração engasgada no colo da irmã arrulhando, ele decidiu se divertir um pouco, aproximou-se delas e agachou-se. Ela o encarou com ódio e medo no rosto, os lábios ligeiramente entreabertos, os olhos brilhantes e estreitos. Sua mãe era uma vaca, sem graça, estúpida, lenta, e agora ela e sua outra irmã já foram comidas. Seus punhos minúsculos se fecharam. Mas vocês duas são diferentes, é uma pena. Talvez se tivessem nascido em outro lugar, poderiam ter sido algo mais do que apenas brinquedos, ele disse condescendentemente, os olhos roxos o encarando com uma raiva brilhante. Um pequeno punho tentou atingi-lo, acertou-o com força e precisão, e nada. Ele o segurou facilmente e o apertou em seu punho de cota de malha até arrancar um grito dela. Seus olhos não se desviaram dos dela, e a inspiração o atingiu. Quer saber? Criança, você quer brigar? Tudo bem. Ele foi e pegou uma faca que estava presa em um pacote e a jogou no chão, onde ela ficou presa em pé depois de atingir a lama com um forte ruído. Pegue-a, me ataque, você me dá um golpe, eu deixo vocês duas intocadas por alguns dias, se você falhar, bem, digamos que você não está lutando apenas por ela. Bracer riu, e a garotinha de olhos arregalados e cabelos brancos gritou e correu para pegar a faca. Seus pés descalços mal a deixavam em pé na lama escorregadia, mas ela alcançou a faca curta e avançou contra ele. Ela empurrou, repetidamente, ela tentou atingi-lo, mas ele se esquivou com facilidade, chutando-a na bunda e fazendo-a cair no chão, ou defendendo seu golpe e fazendo-a cair no chão. Vamos lá, se falhar, você será a primeira. Ele a provocou com uma expressão lasciva no rosto, lambendo os lábios,
provocando um arrepio em todo o corpo dela, já coberto apenas de lama. Ela tentou de novo, e de novo, e de novo, até que finalmente sentiu as forças a abandonarem, e o que ela sabia serem leves pancadas dele, começaram a cobrar seu preço. A peça atraiu uma plateia de contrabandistas curiosos, que assistiram a uma paródia de treinamento, até que ela finalmente cambaleou e caiu para frente na lama. E pronto, você falhou, disse ele com uma voz alegre. E ela ouviu o som de suas calças se desabotoando quando ele se posicionou atrás dela. Quando acordou, várias horas depois, foi ao som de gritos: será que foi tudo um sonho? Um pesadelo, ou estamos acordando para um? Ela se perguntou, mas não por muito tempo. As cordas que aprendiam, junto com a irmã, pelos pulsos e tornozelos, eram reais o suficiente, assim como a carroça em que ela jazia. Logo ficou óbvio que os gritos também eram reais. Ela ouviu a voz de Bracer gritando ordens, e quando levantou a cabeça um pouco, viu faíscas e um brilho alaranjado. Ah, ele está fazendo aqui o que fez com a minha aldeia. O ódio a invadiu como a dor que já retornava ao seu corpo. Ela ouviu o som de lamentos familiares. Um tipo de dor que nunca imaginara antes de conhecer Bracer, que agora fazia parte do seu mundo. Seus bandidos estavam fazendo o que ele gostava de fazer. Ela fechou os olhos com força e tentou fingir que o som não estava lá. Por favor, pais estelares, mães estelares, ajudem a nós. Ela choramingou antes de desmaiar novamente.